Olá, estou aqui para compartilhar com vocês os resultados do meu estudo sobre etarismo no mercado de trabalho em TI. Sou Fernanda Guimarães dos Reis Silote e tive o privilégio de ser orientada pelo professor Dr. Márcio Borges Moreira. Juntos, exploramos o tema do preconceito com pessoas idosas e suas implicações sociais. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa pesquisa? Bom, de acordo com os dados do IBGE divulgados em julho de 2022, nos últimos 10 anos, o percentual de idosos no Brasil aumentou em 3,4%, representando um total de 31 milhões de indivíduos. Em 2031, estima-se que o percentual alcance 17% da população brasileira. E em 2060, a população idosa representará por volta de 25% dos indivíduos da população brasileira. Essa tendência de crescimento acompanha os avanços tecnológicos na área médica e as políticas públicas voltadas para a saúde da população adulta tardia. Na área médica, por exemplo, temos presenciado avanços significativos que contribuem para um envelhecimento mais saudável e satisfatório. Os avanços tecnológicos, juntamente com as políticas públicas, têm desempenhado um papel importante no suporte da população idosa. Políticas públicas para a saúde da população adulta tardia garantem direitos à atenção integral voltada para essa parcela da população. Como exemplo, nós temos a Lei 10.741 de 2003, conhecida como Estatuto do Idoso, que estabelece direitos específicos para a população idosa, visando proteger seus interesses e promover sua inclusão social, garantindo direitos e atenção integral, voltada para essa parcela da população. Um outro projeto de lei também direcionado a esse público é o projeto de lei 3.646 de 2019, conhecido como Estatuto da Pessoa Idosa, que propõe medidas para assegurar os direitos fundamentais dos idosos e combater o preconceito etário. Falando de longevidade, nos últimos anos, o envelhecimento tem sido abordado como uma fase natural do ciclo de desenvolvimento humano que pode ser vivida de forma satisfatória e saudável. As políticas e avanços tecnológicos, ditos outrora, possibilitaram que os idosos se manteram funcionais, capazes de exercer atividades profissionais e atividades no meio social e contribuir para a sociedade como um todo. Bom, a longevidade e a capacidade dos idosos de se adaptarem às novas tecnologias tem aberto oportunidades para a sua participação no mercado de trabalho e trazendo benefícios tanto para as empresas quanto para os próprios indivíduos, para as próprias pessoas idosas. Mas, infelizmente, apesar dos avanços mencionados, ainda há um fenômeno preocupante chamado etarismo, que consiste em atitudes e práticas discriminatórias contra as pessoas mais velhas. O aumento da expectativa de vida e a permanência dos idosos no mercado de trabalho tem evidenciado bastante esse fenômeno. E aqui nós pensamos em falar sobre as crenças limitantes. O etarismo ele é alimentado por essas crenças, como estereótipos sobre a capacidade funcional e o declínio das habilidades dos idosos. No entanto, é importante destacar que a inclusão de profissionais idosos pode trazer benefícios tanto para as empresas quanto para a própria pessoa idosa, proporcionando uma diversidade de experiências e habilidades, além de permitir que essas pessoas idosas sigam contribuindo de forma significativa para a sociedade. O mercado de trabalho para profissionais da TI, vamos fazer um recorte agora, especificamente para profissionais de TI, pois é um mercado que tem trabalhado com um crescimento significativo e uma demanda cada vez maior por profissionais dessa área. Um aumento de 55% na demanda de profissionais nesses últimos anos. E, no entanto, esse crescimento tem sido acompanhado por uma quantidade insuficiente de profissionais qualificados. Estima-se que até 2025 o déficit de profissionais na área de TI no Brasil possa chegar a 800 mil, o que ressalta a necessidade de capacitação e formação adequada nesse campo. Para o estudo dessa pesquisa, nós fomos abordar o comportamento simbólico, que engloba costumes culturais e linguísticos. Grupos sociais compartilham linguagens que atendem a um propósito coletivo e são criadas com base em características funcionais. As linguagens simbólicas são formadas casualmente, de acordo com os costumes culturais e linguísticos que uma determinada população vivencia.
diversas formas de ser utilizada dependendo do meio. Então, a forma como os símbolos são utilizados em interação como meio está relacionada à maneira como eles são empregados, seja na fala, na escrita, na observação ou em outras formas. Os símbolos podem ser utilizados de maneiras variadas, dependendo do contexto em que são empregados. E através do comportamento verbal, que pode ser representado pela fala, pela escrita, pela observação, como mencionamos anteriormente, uma das características importantes é a formação de classe de equivalência, que permite a substituição de símbolos. A equivalência de estímulos envolve o estabelecimento de diferenças condicionais para que surjam classes de equivalência, permitindo a formação de relações simbólicas. As classes de equivalência são formadas quando estímulos diferentes são relacionados condicionalmente, permitindo transferência de função entre eles. Aqui temos as histórias em quadrinhos como uma possibilidade de utilização do comportamento simbólico, sendo um método de ensino e de lazer que permite explorar questões culturais, questões morais, além de ser possível sua divulgação em meios de veículos de massa como jornais e revistas. As histórias em quadrinhos são uma forma eficaz de transmitir mensagens e pode ser utilizada para promover mudanças de atitudes e percepção. Aqui eu gostaria de apresentar um estudo relevante sobre o preconceito com idosos no mercado de trabalho e a transferência de função. Esse estudo é baseado na pesquisa realizada por Moreira e colaboradores e que visou investigar as atitudes relacionadas ao etarismo em um país onde a discriminação contra pessoas idosas é comum e socialmente reforçada. O objetivo principal desse experimento foi examinar a possibilidade de ensinar novas respostas de forma não direta, por meio de um paradigma de equivalência, utilizando imagens de pessoas idosas em diferentes ambientes de trabalho. Eram emparelhadas com estímulos neutros, buscando verificar se houve uma mudança de atitude em relação a esses estímulos neutros após o emparelhamento. Assim foi feito, para realizar o experimento, selecionadas 2 imagens fotográficas de pessoas idosas em diferentes ambientes de trabalho, além de 7 figuras abstratas com estímulos neutros. Aqui na tela eu demonstro tantas figuras, fotografias utilizadas, como 2 exemplos que foram utilizados de figuras abstratas como estímulos neutros. O experimento foi conduzido online, com a participação de 5 voluntários. Eles foram submetidos a uma avaliação utilizando o diferencial semântico, que incluiu o ensino de relações AB a C, além de testes de simetria e equivalência para verificar a formação de classes de equivalência. Após essa etapa inicial, foi realizada uma segunda avaliação no diferencial semântico para verificar se ocorreu a transferência de função em relação aos estímulos apresentados inicialmente. E como conclusão do estudo, os resultados obtidos foram possível concluir que o experimento demonstrou uma possibilidade de promover mudanças de atitude por meio do paradigma de equivalência. O emparelhamento das imagens de pessoas idosas em diferentes ambientes de trabalho, com estímulos neutros, levou a uma mudança de função, resultando em uma alteração nas atitudes em relação aos estímulos neutros. Esses resultados indicam a importância de abordagens indiretas, como o uso do paradigma de equivalência para combater o preconceito e promover uma sociedade mais inclusiva. Portanto, acreditando e pensando em combater o preconceito, trago como justificativa no meu trabalho o aumento da diversidade etária no mercado de trabalho de TI, como ele pode resultar em uma maior eficiência e criatividade na resolução de problemas, além de promover o bem-estar e a sustentabilidade econômica para os indivíduos envolvidos, tanto indivíduos jovens como os indivíduos com idades mais avançadas. Como objetivo, verificar o efeito de uma cena de comportamento discriminatório com relação a uma pessoa com idade avançada ao participar da entrevista de emprego, na área de tecnologia da informação, sobre atitude em relação a personagens fictícios de histórias em quadrinhos. O método aplicado nesse estudo utilizou-se de 3 participantes, no quais todos eram profissionais da tecnologia da informação. A área de atuação deles era a área de desenvolvimento de softwares, todos os 3 gerentes de equipe, no qual consistia em 2 mulheres e um homem. As idades compreendiam entre 25 e 50 anos. Como delineamento, foi escolhido o sujeito único, no qual pode-se comparar um resultado baseado em uma prévia aplicação a uma prova pós-aplicação.
O local, toda a pesquisa foi realizada de forma online, através do Google Meet, e durante o horário de expediente dos participantes. Como materiais e instrumentos, foram utilizados o software Pixton Educator para desenvolver a narrativa das histórias em quadrinhos. Ali foram construídas todos a história. O computador, claro, com a conexão à internet e a plataforma Google Meet, além do termo de consentimento livre esclarecido, enviado via forms aos participantes, e o formulário de escala de diferencial semântico foi o instrumento utilizado para a avaliação. Aqui eu trago a escala de diferencial semântico, como foi apresentada para os participantes, na qual consistia a apresentação dos personagens participantes da história em quadrinhos e, em seguida, os adjetivos que seriam analisados e avaliados pelos participantes. Então, aqui um exemplo deles, uma escala que variava de 1 a 7, no qual 1 consistia mais triste e o 7 mais alegre. E assim o participante ia avaliar o que ele extraía desse personagem. Os personagens apresentados na narrativa eram 4: Eduardo, um gerente de equipe; Daniel, um gerente de setor; Rafael, um candidato idoso; e Luiz, um candidato jovem. Aqui eu lhe apresento alguns quadrinhos expostos na história, né, com as cenas específicas, um pedacinho de cada das cenas, são 3 cenas que foram utilizadas para compor a história como um todo. E os procedimentos utilizados, inicialmente, a assinatura do TCLE, enviado via e-mail. Após a sua assinatura, o candidato recebeu uma cópia desse termo de compromisso. Em seguida, foi feita a aplicação da escala de diferencial semântica como pré-teste, apresentadas imagens dos 4 personagens e solicitada a avaliação de cada um deles. Em seguida, a apresentação da história em quadrinhos, na qual os participantes puderam ler a história de forma que eles tivessem acesso e tranquilidade para acessá-la. E após o pós-teste, com a aplicação da mesma escala, outrora aplicada, porém agora após a apresentação da narrativa da história em quadrinhos. Como resultados, aqui nós apresentamos a forma como foi distribuído o gráfico de análise, na qual eu tenho no eixo X avaliações que variavam de -3 a 3. Cabe a observação aqui que ela foi transferida para melhor análise em termos gráficos, mas a escala variava de 1 a 7, então, onde 1 representa -3, 0 representa o 5 e 3 representa o 7. Adjetivos no eixo X, aqui são os 3 adjetivos, foram apresentados para fazer essa avaliação do gráfico. Onde eu tenho linha pontilhada azul é o pré-teste, onde eu tenho linha contínua vermelha, refere-se à avaliação pós-teste. E o personagem referente a essa avaliação. Bom, com relação ao candidato idoso, o participante 1 inicialmente fez uma avaliação na qual muitos pontos eram colocados como neutros e negativos, e após a narrativa houve uma alteração com essa classificação do candidato, o idoso, né, com esse personagem, no qual alguns pontos melhoraram e alguns pontos tiveram uma avaliação mais negativa. Com relação ao participante 2, inicialmente ele teve uma avaliação com relação ao candidato idoso negativa, predominantemente. Após a narrativa, sua alteração foi significativa com relação ao candidato idoso, pontuando melhor esse personagem. E o mesmo ocorreu com o participante 3, embora a primeira análise feita pelo participante 3 foi uma análise positiva, mas inferior em comparação à análise feita no pós-teste para o mesmo personagem. Com relação ao candidato jovem, a gente percebe que o participante 1 analisou de uma forma mais positiva no pré-teste e teve uma avaliação um pouco inferior no pós-teste. Algo parecido aconteceu com relação ao participante 2,
porém um pouco mais inconstante, sua avaliação no segundo momento, muito próxima à primeira avaliação, mas também houve uma piora nas suas classificações, nas suas avaliações. Com relação ao participante 3, inicialmente ele avaliou mal, mas dentro do plano positivo, mas com comparação ao pós-teste, foi uma avaliação inferior. No pós-teste, ele subiu as avaliações aplicadas a esse personagem. Com relação ao gerente de setor, as avaliações do participante 1 iniciaram com avaliações negativas, predominantemente, e posteriormente essas avaliações tenderam a ter algumas alterações, algumas com pontos positivos, algumas permanecem com pontos negativos. Com relação ao participante 2, as avaliações inicialmente eram mais positivas e tendeu a descer a avaliação, adquirindo um formato mais negativo com relação a esse personagem no pós-teste, após a narrativa. E com relação ao participante 3, aconteceu o inverso. Inicialmente, a avaliação, embora sempre positiva, mas uma avaliação, uma numeração mais inferior, e no pós-teste, essa avaliação dele tende a melhorar com relação a esse personagem. Com relação ao gerente de equipe, o participante 1 avaliou inicialmente positivamente e após a sua narrativa, ele teve alguns conceitos com pontos mais negativos. O participante 2 manteve muito padronizado a sua avaliação, tanto no pré e pós-teste, e já o participante 3, ele teve uma avaliação inicialmente positiva, na verdade, em todos os casos positiva, só que tiveram algumas alterações com relação a algumas características relacionadas a esse personagem. Em termos dos resultados da pesquisa, eles corroboraram com análises anteriores de que as atitudes podem mudar após a exposição das narrativas envolvendo personagens específicos. Com relação ao personagem discriminado, que é o caso do idoso, o personagem identificado como vítima no contexto desse estudo teve uma melhora em sua pontuação em relação a todos os participantes, o que pode indicar uma melhora na percepção dos participantes em relação a esse personagem. Já com o personagem com atitudes preconceituosas, que chamamos de agressivos no contexto desse estudo, também provocaram uma mudança de avaliação dos participantes. Contudo, esses resultados foram inferiores comparados à avaliação do personagem discriminado. E com relação ao personagem neutro, que é o jovem, o candidato jovem, verificou-se uma alteração na variação do personagem representado por esse personagem, né? E que obteve uma avaliação mais negativa na fase do pós-teste. Isso sugere uma pesquisa mais específica a esse tipo de comportamento, tendo em vista o fenômeno crescente da polarização, na qual indivíduos são impulsionados por atitudes extremas e uma análise seletiva do comportamento alheio. Cabe aqui sugestão de novas pesquisas com relação a esse tipo de comportamento. Um outro fator também que demonstrou a pesquisa, né, foi que histórias em quadrinhos elas podem desempenhar um papel na mudança de atitudes em relação ao etarismo no ambiente de trabalho. Essas narrativas podem ser uma ferramenta eficaz na sensibilização e educação sobre a importância da qualidade e inclusão com relação a todas as faixas etárias, tanto crianças, jovens, adultos e até pessoas idosas. Bom, agradeço a atenção de vocês e até uma próxima.